Então, irmãos, a pregação de hoje vai ser no capítulo 26. Né? Já estamos pregando uma série que vai do capítulo 24 a 27, né? Cujo tema geral é Deus tratando com as nações por ocasião da consumação escatológica, né? A consumação da história humana. Aí já passamos pelo capítulo 24, capítulo 25 e hoje chegamos no capítulo 26, que eu passo a ler. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha-a até à terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos filhos dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso veem, porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitarão. Por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscamos, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas. Só sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira.
pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Amém? Ó Deus, diante da Tua palavra, queremos pedir ao Senhor que nos ajude iluminando o nosso coração para pregar a Tua palavra nesta noite com fidelidade e clareza e abrir o coração dos nossos irmãos para entender também com fidelidade e clareza. Confiamos não no nosso preparo, mas confiamos em Jesus e no Espírito Santo, que é o professor por excelência. Amém. Então, meus irmãos, aí a pregação neste capítulo tem como título, como tema, a vida na Nova Jerusalém. A vida na Nova... E eu estou aqui para dizer para vocês que a vida na Nova Jerusalém, ou seja, a par, né? Eu e você, a par de como será a vida na Nova Jerusalém, nos servirá de motivação para buscarmos uma vida piedosa em preparo para esse dia. Né? Repetindo, conhecendo o modo de vida na Nova Jerusalém, isso é motivação para nós, agora, já na nossa vida cristã, buscarmos motivação para viver uma vida piedosa em preparo para aquele dia que nós também vamos participar da vida na Nova Jerusalém. Mas Jesus já disse claramente: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E para se viver, para se buscar a vida piedosa, a pessoa tem que nascer de novo. Antes do novo nascimento não há vida piedosa. Mas você está perguntando, mas o que é uma vida piedosa? Preste atenção que no decorrer da pregação eu vou procurar esclarecer o que é uma vida piedosa a partir do capítulo 26 do livro de Isaías. Tá certo? Então, a mensagem de hoje, para o seu coração, para o meu coração, para guardarmos e assim termos combustível para viver uma vida piedosa, prepare-se, o grande dia chegará, quando o justo brilhará na glória e na majestade e na piedade e a impiedade dos ímpios será revelada e julgada. Repetindo a mensagem, porque ela é muito importante para o seu coração, como combustível para você, ou pontapé inicial para você buscar viver uma vida piedosa. Então, prepare-se, o grande dia chegará, quando o justo, somente o justo, brilhará na glória e na majestade de Deus. E nessa época, a impiedade dos ímpios será esclarecida, será patente, será revelada e julgada. Hoje em dia existe uma coisa meio amarelada, meia esbranquiçenta, meia cinzenta, meio confusa. Muitas vezes nós não sabemos ainda quem é crente de verdade e quem é crente falso, né? Porque existe muita falsidade no mundo hoje, no mundo evangélico, né? Hoje está difícil distinguir quem é justo e quem não é justo, mas naquele dia haverá nítida distinção entre o justo e o injusto. Então, irmãos, preparem-se, vivendo uma vida piedosa, porque o grande dia chegará, quando o justo, somente o justo, brilhará na glória e na majestade de Deus. Então, para isso, o primeiro ponto da nossa pregação para isso, a partir de Isaías capítulo 26. Isaías 26. O primeiro ponto dessa passagem você pode antever, como se você usasse um telescópio, né?
Você pode olhar para essa passagem de Isaías como se fosse um telescópio, onde você pode antever, você pode pelo menos vislumbrar, ver ter uma ideia de como será a vida em Jerusalém. Então você, meu irmão, para viver uma vida piedosa, é preciso que você veja de antemão esse dia, e assim viver na esperança, na busca, viver essa esperança na busca por uma vida piedosa. Ou seja, no futuro escatológico, Israel louvará o Senhor pela sua restauração. Uma das coisas que a gente precisa olhar para o futuro é a restauração de Israel. E enquanto nós olhamos para o futuro, a futura restauração de Israel, nós, antevendo esse dia, nós nos preparamos para viver uma vida piedosa, né? Então o texto diz aqui: naquele dia, né? Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Qual é o cântico? O cântico que se ouvirá na terra de Judá naquele dia temos uma cidade forte, né? Judá glorificará a Deus, louvará a Deus, porque agora Judá é uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes, né? Explicando, naquele dia Israel estará salvo, junto com todos os justos. Só que você pergunta, mas nós não somos salvos agora? Semana passada teve uma pregação aqui que eu expliquei que o conceito de salvação na Bíblia tem 3 fases, né? Lembra? 3 fases. A primeira fase é a fase da salvação da condenação do pecado, quando Deus salva a nossa alma do inferno. O segundo passo é como Jesus orou assim: eu não peço que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. É porque Jesus sabia que no mundo nós enfrentamos tentações e a nossa natureza pecaminosa está ativa e nós podemos cair em tentações. Então, a segunda fase da salvação é a salvação do poder do pecado, ou seja, a santificação. Essa é a segunda fase. Mas aqui, Isaías está falando da terceira fase, a fase da salvação da presença do pecado. É quando, isso aqui significa na teologia, glorificação. Então, na glorificação, por isso que eu disse lá, prepare-se vivendo uma vida piedosa, porque naquele dia o justo brilhará na glória e na majestade de Deus, né? Então Israel vai louvar a Deus pela santificação, pela glorificação, porque hoje nós somos salvos do inferno, estamos sendo salvos do poder do pecado, porque isso é a santificação. A cada dia nós lutamos com o leão, né? Aí dizem os estrategistas que não pode matar o leão, mas na doutrina bíblica pode matar o leão sim, né? Brigue com o leão até matar, porque a Bíblia diz: fazei morrer a vossa natureza pecaminosa, né? Considerai-vos, pois, mortos para o pecado, né? Então não somente nós, aliás, nesse caso aí não é o leão que morre, somos nós que morremos, né? Então, meus irmãos, aí esta é a salvação. Então Israel qual é o contexto dessa alegria de Israel aqui, né? É porque Israel era para ser o exemplo de vida piedosa para todas as nações, mas não foi. Mas chegará o dia em que ele será, né? Então naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte,
Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes, e aí a ordem poética aqui é: abri vós as portas, né? As portas na época estão ordenadas a abrirem para Israel voltar a ser, cumprir aquilo para o qual ele foi ordenado, e ele não foi, ser um exemplo de piedade para as nações. Agora sim, abri vós as portas, as nações abrirão as portas, serão ordenadas a abrir as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Veja como é importante guardar a fidelidade, ser uma pessoa justa neste mundo. Por isso que essa passagem é a motivação para sermos justos, piedosos, buscarmos a vida piedosa nessa terra. Outra coisa que está nesse texto aqui é: hoje em dia, o mundo não olha mais para Israel como exemplo de piedade, mas para a igreja. O mundo agora o exemplo de piedade, meus irmãos, não é mais Israel, por enquanto, é a igreja. O mundo olha para a igreja. Por isso o profeta muda abruptamente o tempo dos verbos e começa falando do futuro. Começa falando do futuro e repentinamente começa a falar do presente. Aqui o primeiro versículo aqui é futuro, né? Israel louvará o Senhor, porque agora Judá se tornou uma nação, uma cidade justa, né? Agora Israel, lá na eternidade, se tornará exemplo para as nações. Por isso, as nações devem abrir a ordem, que abrir vós as portas, né? As nações vão abrir as portas para que entre a nação forte, a nação justa, a nação que guarda a fidelidade, né? Então hoje, aí o profeta muda de repente e diz, né? E diz aqui: abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Aí tu, agora é presente, ó. Tu, Senhor, conservarás, embora está usando o futuro do verbo aqui, é presente. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, essa aqui é a vida piedosa que os crentes da época de Jeremias deviam buscar, em preparo para aquele dia, quando Israel seria restaurado e iria ser uma nação justa, forte e fiel, né? Então, o Senhor está fazendo essa obra, desde a época de Jeremias, o Senhor está fazendo essa obra de conservar em paz aquele cujo propósito é firme. Por isso, se você é crente, você é salvo, você tem que ter um propósito firme. Qual é esse propósito firme que Deus vai abençoar você? É o propósito de não pecar, o propósito de praticar as coisas que Deus manda e de não praticar as coisas que Deus proíbe e ser fiel a Deus. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Irmãos, é tão gostoso quando a gente busca viver uma vida piedosa. É uma vida de paz. Mesmo quando vêm as adversidades, o coração da gente continua em paz. Mesmo nas lutas contra o pecado, contra as tentações, mesmo na doença, né? Com certeza, essas irmãs que a irmã Márcia está pedindo, essas 3 irmãs que estão com câncer e que a irmã Márcia está pedindo oração, são crentes. O Senhor está trabalhando na vida delas e dando paz. É uma das coisas que a gente deve orar para as pessoas que estão sofrendo esse tipo de enfermidade dolorida, insuportável, como câncer, é para que Deus lhe dê paz, para que eles tenham uma morte em paz, sem agonia, mas confiante no Senhor. Então, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque quem busca a piedade, viver uma vida piedosa, irmão, quem busca vencer as tentações, quem busca viver uma vida obediente, quem busca a presença de Deus, já estou começando a dizer o que significa viver uma vida piedosa, né? É porque ele confia em Deus. Então, hoje em dia, o mundo não olha mais para Israel como
como um exemplo de piedade, mas para a igreja. Por isso o profeta muda abruptamente os tempos verbais, começando a falar no futuro e repentinamente começa no presente. Então o ponto aqui é: no que consiste uma vida piedosa? Né? Aí uma vida piedosa consiste em ter paz, né? A paz de Deus, porque essa paz é decorrente de ter um propósito firme de perseguir uma busca por viver uma vida piedosa e confiar em Deus. Então, o ponto aqui é confiar, propósito firme e confiança em Deus. Então, o profeta volta a relacionar as ações de Deus no presente, que é motivo para a confiança do seu povo no futuro. Então, as ações de Deus no presente vamos dizer assim, é o ponto de partida para o justo confiar nele, né? Aí o profeta diz aqui o quê? Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha até à terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Aqui o profeta mistura presente com futuro. Ele abate, agora Isaías está voltando àquelas nações orgulhosas. Olha os termos aí. Ele abate os que habitam no alto. Aqui não é que todas as cidades eram construídas sobre uma montanha. Aqui, os que habitam no alto é o orgulho das nações, né? A cidade elevada aqui não era uma cidade cheia de prédios e edifícios e arranha-céus, não. Aqui se refere a uma cidade orgulhosa, né? Altiva, né? Aí o que Deus fez com essas cidades? Abateu até a terra, até o pó. Aí, de tal maneira que os justos pisaram nessas cidades abatidas. Por exemplo, a Síria, a Babilônia, Tiro e Sidom, e muitas cidades que hoje não existem mais porque foram destruídas por Deus, né? E as que não estão destruídas, como o Egito, não é mais aquele Egito que era, né? E aí essas nações de hoje, as nações arrogantes de hoje, deviam olhar para o passado e ver que não vale a pena ser orgulhosos, arrogantes e buscar viver uma vida, um progresso à parte de Deus, né? Porque todo progresso vem de Deus, mas as nações arrogantes não enxergam isso. Então, meus irmãos, essa é uma prova de que podemos confiar em Deus, porque Ele abate. Não existe arrogância que Ele não abate, tá certo? Bom, então o primeiro ponto, só para lembrar vocês, que no final, que você pode antever esse dia, quando Jerusalém louvará o Senhor pela sua restauração, viver agora essa esperança na busca de uma vida piedosa, porque não basta você dizer, eu vou morar no céu, eu vou morar na Nova Jerusalém. A pergunta é, você está se preparando para viver no céu? Para viver na Nova Jerusalém? Você está vivendo uma vida piedosa? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, claramente em Hebreus, que só os santos entrarão no céu. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não basta você confessar e dizer, eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu creio nele, agora eu sou crente, eu estou indo na igreja. Bonito. Não funciona. A pergunta da Bíblia é, você está vivendo uma vida, pelo menos buscando viver uma vida semelhante àquela vivida lá em Jerusalém, ou seja, uma vida piedosa? Senão você não vai viver a vida lá em Jerusalém, tá certo?
Nem você vai querer, como dizia o autor do livro do mesmo nome, do mesmo título, sem salvação sem a qual ninguém verá o Senhor. J.C. Ryle disse: se uma pessoa que não é santa pudesse chegar na porta do céu, a hora que ele chegasse no céu e colocasse o nariz, que é a primeira coisa que chega é o nariz, né, Natália? Colocasse o nariz para dentro da porta do céu assim e olhasse, vixe, aqui só tem santo, aqui não me cabe não, porque o que não é santo nem quer viver onde só tem santo, porque ele é um ambiente que não agrada a ele, né? Então, mesmo assim, se você pudesse chegar na Nova Jerusalém, você não queria ficar lá, porque lá o que vai reinar é a piedade, a verdadeira piedade. Amém? Então, a vida na igreja é um treinamento para habitar na Nova Jerusalém. E o segundo ponto dessa mensagem, eu procuro não ser tão longo quanto o primeiro, você pode viver piedosamente olhando para o exemplo de Isaías. É só olhar, a Bíblia está cheia de exemplos de homens que viveram uma vida piedosa, né? Vocês não lembram de Jó? Jó é um homem que a gente pode espelhar nele. Era um homem que foi qualificado como um homem piedoso, temente piedoso, né? Pois ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Isso é viver uma vida piedosa, né? Então você, aqui, como nós estamos em Isaías, você pode viver uma vida piedosa simplesmente olhando para a vida do profeta, né? E aqui fica claro a diferença que existe entre o crente e o incrédulo. Vamos ver? É a partir do versículo 7. Capítulo 26, versículo 7. Diz aqui: a vereda do justo é plana, que já é presente. A promessa inicial era para a restauração de Israel lá na Nova Jerusalém, mas a cidade forte, a cidade justa, que as nações devem abrir as portas e deixar entrar a nação justa. Mas agora não, agora o profeta está falando do exemplo dele próprio e dos justos da sua época. O versículo 7 diz assim: a vereda do justo é plana. Vai entendendo aí o que é uma vida piedosa. A vereda do justo é plana. O que é vereda? O caminho do justo é plano. O justo não vive em confusões, né? Não vive se metido em encrenca, em pecado, em negócios sujos, né? O crente não é metido em negócios sujos, né? Em falcatruas. O justo não é metido em mentiras, em engodo, em engano. O justo não sofre punições da lei, né? O justo não tem problemas, o caminho dele é plano, os negócios dele é plano, ele comprou, ele pagou, né? Ele prometeu que ele foi, ele não... A vida, o casamento dele é um casamento bonito, porque a esposa não desconfia dele, ele não desconfia da esposa, porque vive uma vida piedosa, não tem problema de traição, de adultério, de cobiça, né? O marido pode viajar para onde for, que a esposa fica em casa com os filhos em paz, né? A esposa, muitos maridos não deixam a esposa viajar porque tem ciúmes, né? A esposa do crente pode viajar, né? Muitos maridos não deixam a esposa trabalhar porque tem ciúme dos colegas de serviço. Existe tudo isso, né? Não, aí a esposa do justo, o marido da justa, do justo, da justa, é livre, ele tem liberdade, ele goza da confiança. Os filhos vão para a escola. Sabia que muitos filhos... Escuta aqui, Nicolas. Escuta aqui, Gabriel. Muitos filhos vão para a escola, de lá não vão para a escola. Sabia? Existe. Não vão para a escola. Os pais estão nas suas atividades pensando que o filho está na escola, que nada, ele está em outros lugares com os colegas,
né, bagunçando, fazendo coisa errada. Não, a vereda do justo é plana. Os filhos vão para a escola, o pai sabe que está na escola, né? Os filhos falam, eu vou na casa de fulano de tal, o pai sabe que está lá. Os filhos não tentam enganar o pai, os filhos não são falsos, não são hipócritas, não são mentirosos, não são enganadores, né? A vereda do justo é plana, né? A vereda do justo é plana. Mas olha o que diz o texto: a vereda do justo é plana. Por que é plana? Olha aqui olha uma oração: tu que és justo, Deus, aplanas a vereda do justo. É plano porque Deus é que aplana. Irmãos, o crente não é melhor que o incrédulo, não, sabia? Um crente, um justo, ele pode incorrer nas mesmas falcatruas, né? Eu conheço um crente, nunca falei para ninguém quem é e não vou falar. Ele confessou para mim que quando ele trabalhava, ele desfalcou o patrão, naquela época, há uns 10 anos atrás ou mais, em R$500. Eu falei, então, e agora ele não tinha como acertar com o patrão que ele roubou os R$500, e agora, né? A vida dele não estava plana, né? Ele cuidava do dinheiro e naquele lá ficou com R$500, né? Um dia que eu encontrá-lo face a face, eu vou perguntar: você acertou aqueles R$500 que você roubou do seu patrão? Vou perguntar. Agora eu não pergunto porque eu não tenho contato com ele mais, né? Mas o dia que tiver eu vou perguntar, porque ele veio conversar comigo e eu aconselhei como fazer. Mas pastor, agora a firma fechou, aí a firma fechou. Agora, e ele mudou para tal cidade, assim, eu não sei como encontrá-lo. Eu falei, faça um jeito, pede a Deus, faça um jeito de se encontrar, porque você cometeu um roubo, um pecado, você poderia até ser preso, falei para ele, se fosse descoberto na época. Então, meus irmãos, nós que somos justos, estamos neste mundo sujeitos às falcatruas que todo mundo faz, a ter um caminho tortuoso, uma vereda tortuosa, em vez de uma vereda plana. Mas Deus, porque Ele abençoa a gente, aqueles que confiam nele, que tem um propósito firme, aí Deus aplana o nosso caminho. Aí o profeta diz, tu que és justos, aplanas a vereda do justo. Aí diz aqui, ó, também através dos teus juízos, isso aqui é uma referência à Bíblia, viu? Através dos teus juízos. A palavra juízo aqui nesse contexto significa a palavra de Deus, a comunicação de Deus para nós, a Bíblia, hoje em dia. Através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da minha alma. Está entendendo o que é viver uma vida piedosa? Viver uma vida piedosa não é somente buscar confiar em Deus, obedecer a Deus, viver uma vida santa, honesta, pura diante de Deus, mas também é desejar a presença de Deus. Quantas vezes na semana você diz para Deus, ó Deus, desejo a tua presença? O profeta diz, por isso que eu falei que para você aprender com Isaías, porque o profeta diz aqui, com a minha alma, primeiro ele diz, no teu nome e na tua memória está o desejo da minha alma. Quer dizer, Deus ele deseja pela Bíblia. A vida piedosa começa com um forte desejo pela Bíblia. Por isso que o crente lê a sua Bíblia durante o dia, durante a semana, e vem para a igreja para ouvir a pregação da Bíblia, porque ele tem um forte desejo pelos juízos de Deus. Aí o profeta diz, em decorrência, quando eu amo a Bíblia, eu tenho forte desejo pela Bíblia, tenho apetite forte pela Bíblia, aí o próximo passo é, com a minha alma suspiro de noite por ti, com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Entenderam? Vou trocar em miúdos isso aqui. O profeta está dizendo, tu também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. A esperança do profeta estava em Deus. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. O profeta desejava a presença de Deus.
né? Aliás, desejava se alimentar da palavra de Deus. Aí ele diz: com a minha alma suspiro de noite por ti. Meus irmãos, tudo que Deus é tudo por nós. Não adianta as bênçãos de Deus, não adianta ser abençoado se você não tem um desejo de dia e de noite por Deus. Então aprenda o que é vida piedosa. Vida piedosa é a busca constante pela presença de Deus também. Aí ele diz: com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. O que é procurar diligentemente? É procurar até encontrar. Então o justo não descansa enquanto ele não perceber, sentir, desfrutar a presença de Deus em sua vida. O descrente não, é o contrário. Por isso que eu falei, aqui está a diferença, né, no enunciado do ponto. Eu disse: você deve viver piedosamente olhando para o exemplo de Isaías. Nisto consiste a diferença entre os crentes e os incrédulos. Veja o que os incrédulos fazem. O profeta colocou esse contraponto para a gente entender o que é vida piedosa. O crente diz: o crente, a vereda do justo é plana, tu que és justo aplanas a vereda do justo, também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos, no teu nome e na tua memória está o desejo da minha alma, com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque aí, esqueci de explicar aqui, porque quando os teus juízos reinam, aqui é o ponto da importância da vida piedosa, porque se você busca conhecer Deus através da sua palavra, busca a presença de Deus, aí o que acontece? E busca diligentemente, o que acontece? A vida de Deus começa a ser vivida em você. Cristo em vós, esperança da glória. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida de Cristo passa a viver em mim. Aí o que acontece? Eu começo a influenciar pessoas ao meu redor. Por isso que diz: porque quando os teus juízos reinam, porque os juízos de Deus reinam hoje por meu intermédio, por seu intermédio. Se você viver os juízos de Deus, viver a palavra de Deus, o juízo de Deus vai reinar neste mundo. E se o juízo de Deus reinar neste mundo, os moradores do mundo vão aprender o quê? Vai aprender com você a andar uma vida piedosa. Amém? Então, o contraponto. Qual é o contraponto disso? A vida dos incrédulos. Os descrentes não podem viver piedosamente. Aí o texto diz: ainda que se mostre favor ao incrédulo, nem por isso, ao perverso, né, que é o incrédulo, nem por isso aprende a justiça. O incrédulo, por mais que porque Deus tem feito muito favor para esse mundo perverso, né? Mesmo no coronavírus, né, Deus tem mostrado compaixão pelas pessoas. É tanto que essa praga podia afetar milhões e milhões e milhões de pessoas, mas Deus tem poupado muita gente, né, e dado condições de sobrevivência, né? Você não precisa bater palma para o governo porque deu R$600 para as pessoas que estavam precisando, não. Você tem que glorificar, agradecer a Deus. Isso faz parte do favor de Deus, né? Não foi o governo, foi Deus que tocou no coração deles para ajudar os necessitados. Então, mas os perversos não veem isso, porque diz aqui, ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso eles aprendem a justiça. Ou seja, quando acabar a praga do coronavírus, o mundo vai ser egoísta, pecador, depravado, tudo vai continuar como era antes, porque mesmo que Deus mostre amor pelo mundo, pelos perversos, pelos incrédulos, eles não reconhecem. É a diferença entre o crente, se Deus dá quando ele bebe um copo de água, você já agradeceu a Deus pelo copo de água? Já pegou um copo de água assim e disse: Deus, que água deliciosa, eu te louvo, te agradeço, porque a água vem de Deus, né?
Mas o perverso não, por mais que Deus faça, ele está sempre reclamando, Deus não é bom, Deus não é bom, Deus não é bom, né? Outra coisa, diz aqui, ó, até o perverso, até na terra da retidão, ele comete iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. É assim que o incrédulo, que o mundo vive, né? Mesmo se eles pudessem passear, ou fazer um turismo numa cidade, e suponhamos que aquela cidade é uma cidade onde todo mundo teme a Deus, onde todo mundo obedece a Deus, onde todo mundo confia em Deus. Naquela cidade não há suborno, o prefeito não rouba, o vereador não rouba, os fiscais da Receita Federal não roubam, todo mundo, as pessoas não são egoístas. Se você tem um pouco a mais, você distribui para o seu vizinho que não tem. Mas se for visitar, se um perverso, um incrédulo for visitar aquela cidade, até lá ele vai querer corromper aquela cidade, né? É o que está dizendo aqui, ó, né? Até na terra da retidão ele comete iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. A tua mão, outra coisa, a tua mão é levantada, mas nem por isso a vem. A mão de Deus está levantada o tempo todo, tá ou não está, gente? Né? Eu vi se eu sacudi a cabeça assim. A mão de Deus está sempre levantada, mas os ímpios não veem, mas os crentes veem. Meus irmãos, a mão de Deus está levantada nessa época em que o Covid-19 está avançando. Se você e eu ainda não fomos contaminados, é porque a mão de Deus está levantada, amém? E os crentes enxergam, mas os incrédulos não estão nem aí, né? Nem querem ver, né? Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém, verão o zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários. Então, tudo bem, eles não veem a mão de Deus, a bondade de Deus. Então, se você não enxerga a bondade de Deus, então você vai enxergar um dia a mão pesada de Deus lhe castigando, certo? Essa é a diferença entre o crente e o incrédulo. O crente é agradecido por tudo, até por um copo de água, né? Levanta de manhã e que gostoso, principalmente nessa época é gostoso respirar, viu? Porque diz que uma das coisas que o Covid-19 faz é acabar com a respiração da pessoa. Então, se você levantar amanhã de manhã e respirar, meu amigo, ou levantar de madrugada, que gostoso respirar. Eu mesmo amo respirar, né? Eu tinha um Corcelzinho 73 e o vidro sempre quebrava, o vidro do motorista, né? E quebrava e tinha que ficar fechado, não abria. Eu sofria porque eu preciso respirar, eu gosto de respiração, né? Então corria para consertar a máquina de baixar o vidro para respirar. Respirar é bom, amém? Dá tempo de seguir? Não dá. Então, como tem mais 2 pontos nessa pregação, posso voltar domingo que vem e dar continuidade a essa pregação? Agora eu vou falar uma besteira aqui, ó. Você promete vir domingo que vem? Jovem, seja bem-vindo, viu? Deus lhe abençoe. Cadê o Iago? Ô Josônio, você promete vir domingo que vem para dar sequência a essa pregação? Hã? Não promete não? Ai. Mas vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por cuidar do teu povo, e te damos graças por essa exortação, esse desafio que essa passagem do livro de Isaías, capítulo 26, traz para nós. Porque viver uma vida piedosa nos dias de hoje é quase impossível, é humanamente impossível. Mas graças a Deus, tu que é justo, aplanas as veredas dos justos. É no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo,
no poder da palavra de Deus é que podemos ser diferentes dos incrédulos hoje. É que podemos ser santos, obedecendo a Deus, confiando em Deus e não fazendo negócios sujos, porque o mundo vive a fazer negócios sujos. As pessoas se queixam dos políticos, Senhor. Muitas pessoas que se queixam dos políticos estão fazendo negócios sujos por aí, estão cometendo adultério, pornografia, incredulidade de todo tipo, não busca a igreja do Senhor, não busca ler a Bíblia, não busca a salvação prometida na Bíblia e segue a passos largos para o inferno. Mas pela tua misericórdia, o Senhor nos justificou pelo sangue da eterna aliança, o sangue derramado por Jesus. E por ele nós podemos viver uma vida de obediência e fé e esperança em Deus, e assim estaremos nos preparando para morar na Nova Jerusalém. Prepara, Senhor, o teu povo para viver na vida, para viver na Nova Jerusalém, porque a vida na Nova Jerusalém será uma vida de pessoas piedosas, pessoas justas, fiéis. Então, abençoa a nossa igreja, os nossos ouvintes, abençoe os que vão ouvir a pregação pela internet, e que todos possamos abraçar, todos os justos possam abraçar esse desafio de ser piedoso, de viver uma vida piedosa aqui na terra, se preparando para viver na Nova Jerusalém, onde só haverá vidas piedosas. Obrigado, Senhor, por esse desafio. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Aí convido a todos para ir ali do lado tomar um cafezinho. É só um cafezinho para molhar a boca, porque está proibido a aglomeração, mas nós vamos tomar um cafezinho corajoso rapidinho.